capítulo de Spy Family. E nesse capítulo tivemos Lloyd, psicólogo. Bom, o capítulo começa com o Thomas Austin, que é um dos tutores lá meio que da escola Eden. Ele acorda de um pesadelo e meio que isso vai recorrendo meio que toda vez. Bom, a mulher meio que se preocupa com... Bom, ela se sente incomodada com isso. E o Thomas se questiona se foi culpa daquele incidente, já que meio que... Bom, se lembra dos últimos capítulos... Houve um terrorismo envolvendo crianças. Então ele se lembra do conselho do grande elegante sobre um renomado psiquiatra. Que claro que é Lloyd Fogger. Bom, ele vai lá na consulta do Lloyd. Ele fala que ele tá tendo uma insônia bem persistente, pesadelos. E tem vergonha de admitir que o sequestro do ônibus tá afetando ele. Bom, o Lloyd fala que ele não precisa ter vergonha sobre o acidente, já que é bem natural que eles reajam desse jeito. Bom, o Lloyd vai ajudar meio que o cara, ao mesmo tempo querendo meio que mais informações sobre ele. Ou seja, o altruísmo e o oportunismo andam de mãos dadas. Bom, o Thomas vai falando sobre os pesadelos, que ele não sabe bem o que dizer, se são meio que os flashbacks do incidente. E às vezes suas mãos ficam tremendo sem nenhum motivo. Lloyd pergunta se os sintomas aconteceram após o incidente, e meio que ele acha que sim. E o Lloyd vê meio que pequenos atos de desconforto. E ele fala que o transtorno de estresse agudo se cura meio que com o tempo e de forma natural. E como ele já disse antes, pode acontecer com qualquer pessoa. E assim que o Thomas sai para meio que comprar seus remédios, a Nightfall aparece e fala: essa pessoa tava mentindo. E meio que só ele, e meio que só o Lloyd meio que duvida que ele esteja ciente. Daí o Lloyd vai embora e meio que a Nightfall mentalmente. 0 minutos e 28 segundos. Foi o tempo da nossa conversa. Um novo recorde. Na próxima consulta, meio que o carinha ainda tá tendo meio que os pesadelos, só que o Lloyd já sabia que ele estava mentindo. Ele pergunta se meio que ele e sua esposa são casados há muito tempo. Bom, o Thomas fala que estão uns 20 anos, e ele pergunta das conversas que eles tiveram ultimamente, e meio que o Thomas fala: bom, uma vez ela me disse, você fez muito barulho. E meio que o Lloyd: eu não diria isso que fosse uma conversa. Lloyd pergunta se ele está contando para sua esposa sobre o tratamento. E o Thomas fala: não, eu não disse. Não tinha como dizer isso. E quando o Lloyd pergunta o porquê, meio que o cara: bom, é que ela me dá medo. Bom, o Lloyd pergunta medo do quê? E meio que o carinha fala: bom, e se ela dissesse que eu ficasse ainda mais inútil? Então o Lloyd fala: bom, com todo o devido respeito, devo dizer que eu ouvi muitas coisas sobre você. Esses sintomas apareceram antes do incidente, não é? E o carinha: não, foi no incidente. E daí temos uns flashes mostrando que era mentira também. E o Lloyd fala: seu esposo tá assim todos os dias, faz parte do seu dia a dia, não é? Então esse pavor supera o que você sentiu naquele ataque terrorista. E a gente vê meio que o carinha morrendo de medo da esposa. Bom, como diz Mano Joe na análise do capítulo desse que estamos analisando, a esposa trouxe meio que isso, mas ela só deu um empurrãozinho, meio que eles também meio que tem culpa por estar comendo. E a gente vê meio que frases da esposa meio que falando isso, coisas terríveis. E o carinha: acho que foi algo demais. Era mais ou menos assim. Bom, o Thomas pergunta para o Dr. Fogger o que ele faz. Bom, ele fala assim: olha, primeiro tem que ser honesto com seus sentimentos. Segundo, deve encarar algo que você teme. Ou seja, sua esposa. E o que mais importa é o diálogo. Então, meio que eles vão ter calma e perguntar como isso ocasionou isso. Bom, meio que o carinha não faz ideia, mas meio que o Lloyd sabe. Esqueceu de datas importantes, não cuida das tarefas domésticas e das crianças, deixa suas meias espalhadas pela casa, problema com a sogra, e olha que a lista é intensa. E o Lloyd fala que meio que fazer manutenção de relacionamentos meio que é complicado. Ele mesmo tem que olhar cada passo meio que para andar. Principalmente porque o relacionamento dele com o Yor é falso. Que aos poucos vai se tornando verdadeiro. E meio que o Thomas: uau, é incrível como você percebe isso. E meio que a Nightfall: sem pai, isso é impossível para as pessoas comuns e percebem. Bom, o carinha ainda tem medo dela e o Lloyd se questiona como ele tem medo da esposa dele. E nisso eles vão começando a criar meio que de relacionamentos. E meio que eles vão fazer uma psicoterapia, onde meio que o cara tenta se lembrar no dia que a esposa dele deu medo nele. E meio que o carinha: não pode sofrer, foca pra mim. E o Lloyd já vê que casais normais são problemáticos.
E a Nightfall, se fosse comigo, você não estaria num relacionamento assim, sem pai. E o capítulo se encerra com meio que o lance psicológico do Lloyd dando certo aos pouquinhos. E assim o mundo fica um pouco mais pacífico. Bom, esse capítulo foi muito bom. Vemos o Lloyd psicólogo, que é uma parte do Lloyd que a gente quer ver muito. E temos mais desse figurante que meio que sofreu nas mãos do terrorista. E o como ele tem medo dessa mulher é impressionante. E a Nightfall, gente, o que fala dela? Intocável. Bom, esse foi o capítulo 77 de Spy Family. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe. Muito busy, fui.